Rapaziada, terceiro jogo aí da Copa do Mundo, primeiro do nosso anfitrião, segundo anfitrião, Canadá. Canadá este que nunca tinha pontuado, fez seu primeiro pontinho na história, na sua história em Copas do Mundo. Esse também que agora com esse segundo gol, nesse empate de 1-1 contra a Bósnia, fez o seu segundo gol na história da Copa do Mundo, então é um novato, né, na Copa do Mundo. Tá aí tentando mostrar que veio. E assim, não jogou mal. Acho que poderia ter feito mais. Poderia ter sido principalmente mais letal. Jonathan David, que foi o atacante titular deles, teve um dia bem ruim. Teve uma chance clara ali já no começo do jogo, que bem assim, cara a cara com o goleiro. Ele chuta fraco no meio do gol. Defesa fácil pro goleiro da Bósnia. E esse mau dia do Jonathan David ajudou o Canadá a não conseguir fazer o seu volume que ele tinha de jogo se concretizar no placar, e por isso a Bósnia saiu na frente com 20 minutos no primeiro tempo. A Bósnia que apostou no estilo de jogo parecido com a Tchequia contra o jogo da Coreia do Sul, imponência física, bolas paradas, altura dos seus jogadores, então principalmente assim, em escanteios a Bósnia estava muito forte, tanto que foi em um desses que o gol dela saiu, numa casquinha ali na primeira trave, mais para o meio da pequena área. O goleiro do Canadá, é bem verdade, sai bastante mal, ele acaba falhando ali nesse primeiro gol. E o atacante da Bósnia, o Dzeko não estava jogando, o atacante reserva, né, acaba fazendo um gol de cabeça ali bem quase embaixo da trave e abrindo o placar para a Bósnia para fazer 1-0. Mas o Canadá, já nesses 20 minutos e também por todo o primeiro tempo, ele tem um volume de jogo bem maior do que a Bósnia. A Bósnia aposta somente nas bolas paradas, foi muito raro ver no jogo inteiro ele saindo assim, pelo menos em transição. Tinha uma vez ou outra, principalmente no começo do jogo, mas depois, principalmente do gol deles, eles deram uma parada, deram uma segurada no jogo, até cozinharam um pouco o jogo, enquanto o Canadá apostou bem mais na velocidade dos seus jogadores, diferente da Coreia do Sul, que tem aquele toque mais curto, né? Eles têm toque bem mais longos e trabalham mais nas bolas enfiadas ali pelas costas dos defensores da Bósnia. E funcionou. Tiveram bastante ataques perigosos, só que os atacantes do Canadá não estavam tão inspirados. O Canadá acabou desperdiçando muita chance, faltou um pouco de letalidade para eles pelo menos empatarem aquele jogo ali, pelo menos no primeiro tempo. E o jogo foi para o segundo tempo com a Bósnia na frente. A Bósnia estava ali, uma hora ou outra corria perigo, porém apostava muito mais nas bolas paradas. Porém teve um lançamento longo que o Demirovic, né, conseguiu ali dar uma escapada, saiu cara a cara com o goleiro, e o goleiro do Canadá conseguiu salvar e salvou o Canadá de um 2-0 ali, que provavelmente sacramentaria o jogo. Então muito desse empate vai nas costas do goleirão também, que falhou no primeiro gol, mas se redimiu nessa aí para impedir o 2-0 e manter o Canadá vivo no jogo, que aproveitou isso, foi para a bafa no final do jogo e foi atacando até o empate, que saiu ali já mais tardio, com o gol do número 9 do Canadá, que já estava com uma seca de gols há bastante tempo e conseguiu aí quebrar essa seca, estava criticado pela torcida. E acho que esse golzinho aí na primeira partida da Copa do Mundo, para garantir o primeiro ponto do Canadá na Copa do Mundo, o segundo gol na história do Canadá na Copa do Mundo, acho que redime ele um pouco aí, principalmente porque ele entrou ali, né, na função do Jonathan David, que teve um dia bem ruim, que ele não é uma estrela do Canadá, o Jonathan David, atacante da Juventus. O Davis não jogou, tá por enquanto sem condições físicas para jogar, até foi relacionado, mas sequer aqueceu nem nada assim. Então ficou a cargo aí do, se eu não me engano, o segundo maior artilheiro do Canadá, da história do Canadá, esse empate aí. E ele fez muito bem, golzinho de centroavante, recebeu ali, girou, fez o pivô e chutou do jeito que dava e funcionou, foi gol. Então o Canadá consegue o seu primeiro ponto. A Bósnia possivelmente saiu um pouco frustrada, né? Poderia ter saído ali com uma vitória, quem sabe até com 2-0, mas também não é um desespero total. O grupo está aberto, então acho que tem muito jogo pela frente aí. Mas a gente tem que ver aí como é que esses dois times que fizeram um jogo decisivo hoje, é um dos jogos principais aí desse grupo, como é que eles vão sair aí nos próximos jogos, para saber como é que eles vão conseguir se classificar.
Acho que o Catar, nesse grupo, termina em último, então vai ficar a critério ali, será que eles vão conseguir, cada um com a Suíça, né? Quem vai ficar em primeiro, segundo, e se o terceiro vai ser um dos 8 melhores para se classificar. Isso a gente tem que esperar a Copa do Mundo avançar para saber.